Eu entrei pro digital não por uma escolha, mas por uma necessidade. Não porque eu queria mais projetos, mas porque eu queria qualquer um projeto que pudesse chegar pra mim naquele momento, assim. Realmente foi por causa que eu tava no fundo do poço. E o digital pra mim foi como se eu fosse olhasse pra cima lá e visse aquela luz em cima do poço. Ana Amélia Adriano está aqui hoje para uma entrevista especial do seu próprio canal. Isso aí, cara, que privilégio de poder estar aqui com a minha sócia, amiga, cofundadora de um sonho que é a UI Rede Colaborativa de Engenharia. Bom, primeiro, quem não me conhece, eu sou o Guilherme Feijó, sou cofundador aqui da UI, empreendendo aqui com essa pessoa doida, maluca, que resolveu criar um sonho aí, que vocês vão entender hoje como é que foi essa reviravolta na vida da engenheira dela, na vida de engenharia. Eu tenho que lembrar de não bater, pessoal, não bater na mesa, né? Porque senão vai fazer muito barulho. E não vou dar mais delongas aqui, bora lá, cara, pra entender. Primeiro, quem é você, Ana? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Ana Amélia. O pessoal já me chama de Ana, mais ainda de Ana da UI, né? Hoje. E eu sou engenheira civil de formação, né? Então, engenheira civil na veia. E sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga, sou sócia. E agora aprendendo também aí a liderar e buscar engenheiros para formar essa rede linda, essa rede colaborativa que a gente tem aí, que só cresce a cada ano e tem me deixado mais orgulhosa. Tipo mãe mesmo, né? Então, essa é só um pouquinho de mim. Quiser me acompanhar também, segue a gente lá. Segue o meu Instagram, Ana da UI. Você não vai se arrepender. Ana, bem brevemente, antes da gente perguntar da história que foi a formação da UI, conta um pouquinho só desses dois pilares da UI, que é a UI Serviços e a UI Educação. Só para o pessoal entender, mas o que é essa UI, afinal de contas? Ah, legal. A UI, na verdade, a história dela é a UI Serviços. A gente faz prestação de projetos complementares para residências, casas de alto padrão. E com o crescimento da UI, que vem acontecendo nos últimos anos, aí desde 2017, a gente precisou cada vez mais buscar mão de obra, digamos assim, engenheiros, parceiros qualificados para poder estar trabalhando com a gente, atendendo a escala que a gente já está conseguindo atender. E a gente começou a fazer treinamentos dentro da empresa, para a gente poder treinar as pessoas, capacitar elas para elas poderem fazer a entrega que a gente acredita ser a entrega adequada. E a gente ficou bom nisso também do treinamento. E aí a gente hoje entende que isso também é um pilar muito fundamental, tanto que daí nasceu essa parte de educação, digamos assim, da empresa, que hoje a gente faz esse treinamento então também em larga escala. Por que treinar só quem vai trabalhar com o I, só quem está dentro? Então hoje a gente tem esse eu particularmente, a empresa, a gente tem um propósito muito grande que é evoluir a construção civil no mercado geral. E por que não colaborar e compartilhar com qualquer engenheiro que esteja interessado em evoluir, em crescer, em chegar nesse nível, e depois a gente aprender com outros, que aprendem com outros, e assim vai, né? Bom, agora vamos um pouco para a história, dessa história de por que online, né? Eu sei que 2015 e 2016 foi um ano difícil para ti. Era um ano difícil para a construção civil. E o que estava muito bom de projetos, rolando ali em 2013, 2014, o cenário mudou completamente. O que deu que você resolveu partir para um passo diferente para poder virar aquele momento difícil que tu estava de falta de projetos? Então, Guilherme, é bem isso mesmo. 2015, 2016, eu estava trabalhando como uma engenheira autônoma, fazia projetos também, projetos complementares, na maior parte ainda de residências, de casas também, na região em que eu morava, né? Então eu tinha parceiros locais ali, arquitetos geralmente também, outros engenheiros, e eu fazia projetos ali, mas começou a ter uma baixa na demanda de projetos. Aqueles poucos projetos que eu tinha que me fazia pagar as contas no final do mês, começaram a cada vez ficar mais escasso, até que chegou em 2016 e eles começaram a desaparecer. Tinha mês que simplesmente não tinha nada de projeto entrando. Então eu comecei a ficar muito preocupada com aquilo, comecei a ter que usar aí verbas da minha poupança que eu tinha para poder pagar as contas do mês. Tinha acabado de ficar mãe do meu segundo filho, né? Tava com um bebê aí de meses ali amamentando ainda. E eu pensei, meu Deus, né? O que está acontecendo? E onde é que isso vai parar? E aí eu decidi, né, mãe ali e tal, a maternidade ela dá uma força, né, dá um empoderamento muito grande para nós mulheres, para os homens também, a paternidade, eu sei que acontece isso. E eu decidi que eu ia mudar esse cenário, não ia aceitar. Tava todo mundo reclamando, pelo que eu entendi, era um cenário global, né, da economia ali no mercado da construção civil. E aí eu pensei, não, eu vou entrar para o mundo digital, porque eu
Cara, simplesmente eu comecei a ver que tinha youtuber que jogava videogame e tava monetizando e monetizando muito jogando videogame na internet. Eu pensei, puta, cara, não tem jeito, o esquema é ali, o esquema tá no digital. Então eu entrei pro digital não por uma escolha, mas por uma necessidade. Não porque eu queria mais projetos, mas porque eu queria qualquer um projeto que pudesse chegar pra mim naquele momento, assim. Realmente foi por causa que eu tava no fundo do poço. E o digital pra mim foi como se eu fosse olhasse pra cima lá e visse aquela luz em cima do poço. Então eu entrei, comecei a estudar, comecei a estudar o digital, comecei a buscar o que era isso, com esse intuito de realmente conseguir trabalho além do que aquele que eu já tinha ali na minha rede, nas minhas indicações, que não estava mais acontecendo. Então, deixa eu fazer um resumo aqui, entender uma questão. Tu chegou no fundo do poço. Tava lá, ok. Sem trabalho, sem perspectiva e raspando o tacho da poupança. Raspando o tacho da poupança. E não tinha, Guilherme, eu me digo assim, ó, não tinha ninguém ligado. Naquela época era muito usado o telefone ligação ainda, galera, não era o WhatsApp ainda, né? E o telefone não tocava nem para fazer orçamento e nem para cliente reclamar de prazo ou pedir alguma coisa, nada. Tava assim um marasmo total. Aquilo para mim foi o fundo do poço. E quando você chegou no fundo do poço, você entendeu, preciso olhar para outro lugar. Na verdade, você não olhou primeiro digital, você estava procurando uma solução. Você foi para a ação, é isso? Exatamente, Guilherme. Não foi assim, eu não fui olhar para o digital, eu fui olhar para uma solução. Eu cheguei pro meu marido e falei, ó, não sei o que eu vou fazer, eu posso ir lá vender coco na praia. A gente morava no litoral, mas eu vou ser a melhor vendedora de coco daquela praia, se eu estiver aqui. E aí, estudando isso, vendo o movimento que é a transformação digital, né? A economia digital estava vindo naquele momento, eu falei, cara, é aqui e ninguém tá olhando para cá. Ninguém tá olhando com força. Tinha muitos mercados não, que já estavam bem desenvolvidos ali, mas na nossa área não. Eu falei, puta, pode ser, aqui pode ser uma saída. E aí eu comecei a estudar com força ali, pensando que talvez poderia realmente acontecer algo muito positivo para mim ali naquele momento. Que seja conseguir trabalho. O algo muito positivo era conseguir trabalho, só isso. Fantástico. Não vamos dar spoiler que deu certo. Vamos continuar com as perguntas porque realmente funcionou. Mas espera, vamos lá. Beleza. Eu tenho uma outra pergunta aqui que está interessante. Ó. Quando você começou a ofertar o serviço online, eu tenho certeza que está todo mundo pensando isso. Quando você começou a ofertar o serviço online, arquitetos, engenheiros e clientes finais toparam fácil a proposta de não precisar estar na mesma cidade? Vamos lá, clarificando, você teve a objeção? Tá, mas calma aí, tu tá em Santa Catarina e eu tô aqui, sei lá, na Bahia. Não, eu tô aqui em São Paulo. Não vai dar certo. Tu teve essa objeção, Ana? Tive, e muito. Na verdade, eu achei que tava tudo resolvido. Legal, vou montar aqui um negócio online, vou ofertar o trabalho. E o negócio é eu conseguir fazer o primeiro contato com o cliente. Mas depois que eu falar, depois que eu conseguir fazer um orçamento, tudo vai dar certo. E na verdade aconteceu muito mais do contrário, né? E eu tava com fé que ia dar certo, Guilherme, porque pela experiência que eu tava tendo na minha própria cidade que eu trabalhava, eu já tinha alguns parceiros, como eu comentei aqui antes, e eu percebi que esses parceiros a gente já estava começando a usar ferramentas de tecnologia para otimizar algumas reuniões. Muitos aqui, né, que são de geração mais antiga, digamos aqui, vão lembrar que às vezes uma reunião de projeto era feito o quê? Você ia num dos escritórios dos envolvidos, seja na casa do cliente, no escritório de arquitetura, no escritório de engenharia, ia com um monte de pranchas aqui embaixo do braço, chegava lá, começava a abrir os papel, dar-lhe lapiseira para anotar tudo, fazer as anotações e sair dali. E isso começou a diminuir. Na época eu tinha clientes que mesmo na cidade que eu estava, a gente já começou a usar, por exemplo, o WhatsApp. Prints de tela para dizer aqui, ó, eu tô falando desse pilar, eu tô falando desse shaft, dessa prumada, para resolver coisas mais pontuais. E também já começamos a usar um pouco, na época se usava o Skype, que era uma das ferramentas que você podia conversar e fazer compartilhamento de tela. Eu acho que foi uma das primeiras, pelo menos a primeira que eu conheci, que fazia compartilhamento de tela. Daí, não, eu tô te mostrando aqui, ó, olha no corte aqui e tal. E aí, além de fazer isso, que otimizava combustível, otimizava transporte, otimizava tempo, né? O resultado também era muito mais positivo e funcional. Porque a gente já saía dali modelando, já fazia uma simulação no computador ali e tal. É assim, é isso, é assim mesmo. Puxa, então era muito mais eficiente, acabava sendo mais produtivo. E eu tava gostando muito disso e eu tava vendo que tinha tendência de alguns parceiros já fazer. E aí eu pensei, pô, se a galera que tá aqui, o meu cliente hoje que tava na cidade já tá aceitando trabalhar com ferramentas digitais para fazer reunião, então vai ser muito fácil conseguir com um cliente de qualquer lugar.
Posso conseguir da cidade vizinha, do estado vizinho, né, e ir lá. Mas realmente não foi o que aconteceu. A gente tinha muita objeção sobre a questão distância, né? Então a gente chegava, a gente fazia orçamento e o cliente dizia assim, pô, adorei a proposta de vocês, mas pena que vocês não estão aqui na minha cidade. Nossa, isso deixava a gente assim, triste, frustrado, né? Porque a gente sabia que a gente podia prestar o serviço, a gente sabia que a gente podia estar lá. E o nosso lema na época ainda, né, era muito assim, gente, eu vou fazer o melhor projeto que esse cara vai poder receber, né? Porque a gente queria impactar, a gente queria mostrar que não, eu tô online, mas eu vou detonar, não vai ter como tu, depois desse serviço, depois dessa jornada, tu me abandonar. Só que a gente não conseguia chegar a mostrar isso, porque a gente perdia muito na objeção ali na parte do orçamento, né? Então foi uma objeção muito grande, o pessoal não confiava, muitos achavam que a gente era uma empresa que vendia projetos prontos, né? E tinha um certo ranço com isso, né? Mas aí a gente explicava, colocava, não, o projeto é assim, é personalizado, usa a ferramenta assim, vai lá. E aí a gente entendeu que nesse momento a gente precisava adequar muita coisa na nossa proposta de valor, na nossa transparência, porque se está online a gente precisava tanto de transparência, porque o cliente ele não se sentia seguro. Talvez ele não tinha confiança daquilo ali. E por não ter na época também muito concorrente, né, isso foi um problema. A gente achou no começo que seria ótimo, né, não ter concorrência no online. Mas aí as pessoas ficavam muito desconfiadas, elas achavam que era golpe. Muita gente achava que a gente estava ali na internet para dar o golpe, para roubar um pedacinho do dinheiro da entrada e não entregar e sumir depois de ser uma empresa, sei lá, fantasma, por exemplo. Quero pedir que tu conte uma história que eu acho que foi emblemática nessa virada do ok, dá para fazer à distância, dá para fazer online. História da Dona Fátima, de Pilão Arcado. Quem não sabe onde é Pilão Arcado, é uma cidade no extremo norte da Bahia, né? Ela fica a 800 quilômetros de Salvador. E a gente teve um cliente bem, não vou dizer inusitado, né, de 2017, porque a Dona Fátima já era uma senhora, né? E estava apostando nessa compra online. Conta um pouco essa história, como é que isso aconteceu, essa rompida de barreira? Tá, então pessoal, bom, naquele momento, né, da Dona Fátima, o que aconteceu? A gente levava muito mais não do que sim nas propostas de orçamento devido à questão da objeção da distância, né? A gente estava online, não era nem questão de estar online, era questão de não estar na cidade da pessoa, né? Isso era uma questão muito forte. E aí a gente começou a anunciar, também fazer anúncios pagos, aí tá no Google Meu Negócio, tudo que a gente teve que aprender a fazer. E a Dona Fátima, essa senhora, né, lá de Pilão Arcado, ela procurou no Google que ela precisava de projeto para fazer a casa dela, porque na cidade dela não havia profissionais, e realmente não tinha um escritório de engenharia local, era muito interior lá já, né? E ela procurou no Google, e aí ela achou o nosso anúncio, né? Veio, conversou com a gente, explicamos para ela todo o sistema, e a Dona Fátima contratou a gente, olha só. Aí eu pensei, meu Deus, né? Olha só, a gente sempre achou que o online é muito pro jovem, né? Então a Dona Fátima, quantos anos ela tinha na época? Mais de 60 anos. Mais de 60 anos, né? E ainda com dificuldades também de uso de ferramenta ali e tal, mas a gente foi auxiliando ela, usamos o WhatsApp como ferramenta principal, porque era onde ela mais tinha domínio, digamos assim. E a gente fez toda a jornada com ela, fez todo o projeto com ela, fizemos entregas, ela começou a obra, ela usava o nosso suporte, validava, né? Então, para quem não sabe, hoje a gente tem um suporte na empresa, que é um suporte pós-obra, onde a gente tem um canal que tira dúvidas direto, né, da obra, porque uma objeção muito grande também começou a ser, mas vocês não estão aqui se a gente tiver alguma dúvida em obra. Então a gente tem um suporte que fica ali full time só para receber qualquer tipo de dúvida e ser atendido o mais rápido possível, porque a gente sabe que a obra não tem tempo para parar, né, a obra precisa rodar. E a Dona Fátima contratou, a gente entregou, ela ficou satisfeita, a gente entregou, e aquilo nos deu uma esperança. Não, se a Dona Fátima, lá na Bahia, achou a gente, contratou a gente conseguiu prestar, com as dificuldades dela ainda de usar ferramentas, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho, então a gente tinha certeza naquele momento que era possível e que a gente podia entregar. A gente só tinha que fazer uma grande mudança de mindset do mercado, né? Maravilha, Ana. Então, só recapitulando, para quem não sabe, nós estamos nesse exato momento em Santa Catarina. Então, era essa distância geográfica da Bahia que foi marcante para nós, né? Pô, eu não sei nem quantos quilômetros dá mais ou menos de lá de Pilão Arcado, mas deve dar mais uns 3.000, né? Isso, é como a gente diz aqui no bordão aqui, a gente às vezes está mais perto que o seu vizinho. Esse é uma presença do online. Agora, Ana,
Mudou alguma coisa na forma que você projetava antes de online para o online? Mudou bastante coisa. O online, ele fez com que a gente tivesse um nível de organização, né? Um nível de controle, organização, comprometimento muito maior. Porque como eu falei, assim, como a gente recebia muitos nãos, né, dos parceiros, a gente foi lá e focou que a gente tinha que estar entregando o melhor serviço possível, né? Então a gente queria poder ter a oportunidade de experienciar para entregar o melhor serviço possível. Só que para tu entregar o melhor serviço possível não é só a tua vontade de fazer isso, né? Você precisa se organizar para isso também. Então, primeira coisa que aconteceu é que assim, pessoal, antes do online, quando eu estava lá como profissional autônoma, né, trabalhando lá, eu fazia qualquer tipo de serviço que aparecesse. Então eu fazia projetos, e diferente do tipo de projeto que aparecia, eu fazia todas as disciplinas, elétrico, hidro, estrutural. Eu fazia projetos de casa, projeto de farmácia, projeto de prédio, projeto de escola, o que vinha eu aceitava, de canil, né? Eu fazia gerenciamento de obras, eu fazia laudos de perícias, eu, sei lá, cortava a grama, o que aparecia ali, gente para querendo me contratar, eu fazia, porque eu achava que era o certo de se fazer, né? Eu achava que estava lá tentando viver da engenharia e eu precisava, não podia dizer não a um serviço que chegasse. Só que o que isso fazia comigo lá na época, né? Fazia com que eu não conseguisse ser muito eficiente, de ter excelência em nenhuma dessas coisas. Eu era muito mais bombeiro, né, do que engenheiro, né, digamos. Porque eu apagava fogo, então a obra estava com uma demanda e gritava. Eu ia lá para a obra e resolvia. Mas se eu estava lá na obra resolvendo coisas, quem é que estava projetando aquele projeto que eu prometi de entregar para sexta-feira? Então não tinha ninguém. Aí eu chegava da obra, não sei o que, meu Deus, estava atrasado o projeto. Aí ficava lá virando madrugada. Quem nunca aqui, gente, virou madrugada fazendo projeto, né? Aí virava madrugada. E aí a minha preocupação não era mais nem o quanto que eu estava me dedicando àquele projeto, o quanto que eu podia achar uma solução boa, econômica, eficiente para aquele projeto, mas era assim a entrega dele. Então, isso era uma dificuldade que eu tinha muito. A Ana, ela fazia tudo isso, daí eu ia no banco, fazia contas a pagar, contas a receber, então eu fazia qualquer coisa. E isso a gente mudou quando começou aqui no online. A gente entendeu que se a gente quisesse ser organizado, se a gente quisesse dar a melhor experiência possível de jornada para o cliente, né? Para ele sempre querer voltar, eu entendi que a gente precisava ter um processo muito organizado. E para tu ter um processo sobre o que fazer e o que não fazer, tu tinha que saber o que tu ia fazer. E aí foi o momento que a gente decidiu focar, né, em obras, projetos complementares, na verdade, projeto estrutural só no primeiro momento, né? Então era só eu como projetista, a empresa era eu e o Guilherme, né? Então eu era projetista estrutural, então a gente só vendia estruturas, e de casas de médio alto padrão. Porque daí a gente desenhou realmente um processo, a gente sabia o tempo que levava para fazer isso mais ou menos, e a gente conseguia dar essa previsibilidade tanto de custo para nós, para o cliente também, como de prazo. E isso foi uma das principais coisas que mudou. Fora que, galera, quem está indo ali para o digital e estuda marketing, estuda aqui, você tem que ter um nicho. Que aí você consegue também ser eficiente naquilo que você vai divulgar, na sua proposta de valor. É muito mais fácil para o marketing conseguir resultado, vendas conseguir resultado, se você também está focado num tipo de divulgação, num tipo de produto, de serviço que seja, né? Show, Ana. Agora, me diz uma coisa. Mas então funcionou, é isso? Você conseguiu aumentar o número de projetos que fazia antes do online? Saiu daquele marasmo? Funcionou. Funcionou muito, galera. Assim, a gente começou então a empreender ali, começou a aparecer os projetos, a gente começou a fazer. Na época até, né, Guilherme, foi muito legal, o Guilherme entrou como sócio, porque a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi botar um site no ar. Isso foi o meu digital na época, tá? Então a gente fala assim, começa no digital, e o pessoal, meu Deus, tem que fazer muita coisa. Eu botei um site no ar e botei uma fanpage do Facebook, que na época era, né, um negócio de comercial, com um contato de Skype e um contato de WhatsApp. E contratei uma moça para ela fazer uma assessoria para mim no marketing ali. E a gente lançou o site, né? Começou ali em outubro de 2016, se eu não me engano. E sei lá, deu uns 2, 3 dias depois, essa moça que era do marketing, que estava me ajudando, ela ligou pra mim e falou, Ana, tu já viu que tem mensagem lá no Facebook e lá no Skype pra ti? Aí eu falei, não, eu vi que tem mensagem. Ela, tá, tu não vai responder?
E eu falei, claro que eu vou terminar um projeto que eu tô fazendo aqui, que eu tinha dado graças a Deus, que eu tava com um projeto na mão, né? Quando eu terminar esses projetos aqui, eu vou lá responder. Ela falou, não, minha filha, tu tá muito fora. Se tu fizer isso no online, tu já morreu, né? Ninguém vai esperar, o ideal é tu responder dentro da primeira hora. E eu falei pra ela, tá louca? Não tem como. Pra projetar aqui eu preciso me fechar, às vezes eu preciso de concentração, preciso tal. Ela, não, tudo bem, eu até te entendo, mas então tu vai ter que achar alguém que possa dar essas respostas pros clientes, pros leads, né? Que eu tava aprendendo o que era isso ainda. Mas o que é um lead, Ana? O lead é um prospecto, é um futuro cliente, né? Alguém que se interessou, que trocou, que baixou um material teu, que mandou uma mensagem e tal, ele vira um lead, né? Uma possibilidade, digamos, né? E ela disse, não, então tu vai ter que contratar alguém aí, eu chamo pra te ajudar. E aí eu pensei, como é que eu vou contratar alguém se eu mal tô tirando a grana do mês pra mim mesmo? Eu falei, não, cara, aqui a minha chance aqui é chamar alguém pra topar essa jornada comigo, né? Conseguir um sócio, alguém que acredite nisso que eu tô fazendo. E aí foi quando eu chamei o Guilherme, eu resolvi encontrar o Guilherme, que eu e o Guilherme, nós somos amigos de infância e estamos dentro da mesma área, né? Minha formação em engenharia, do Guilherme arquitetura, certo? E eu falei, Guilherme, eu quero vender para arquitetos, eu quero fazer isso online e eu quero que tu me ajude para eu poder ficar projetando e tu poder ali estar falando com os arquitetos, que tu fala a linguagem deles, cuidar de orçamento, tu vai cuidar de marketing e vendas e eu vou cuidar de projetar. E eu sempre digo que foi a minha primeira grande venda na empresa, foi a venda de maior sucesso, cara, ter tu comigo nessa jornada aí. Top, cara. Se não fosse essa venda, a gente não tava aqui hoje, né? E aí a gente separou também, e isso também foi uma coisa que mudou na parte de projetos, né? Na parte do que eu fazia antes, no offline pro on. Antes eu fazia de tudo um pouco, quando o Guilherme entrou já a gente resolveu, né, definiu bem no início que a gente ia separar responsabilidades. E eu realmente indico isso a todos, né? Eu sei que muitos aqui têm sócio que é engenheiro, que é arquiteto com arquiteto, engenheiro com engenheiro. Não é esse o problema, o negócio é você dividir quem que vai fazer o quê. Se tiver todo mundo fazendo a mesma coisa, vai ficar mais difícil, pessoal. Então, quando você separa, quando você atribui essas funções, eu acredito que no começo eu tinha muito mais dificuldade porque eu não fazia isso e hoje a gente já conseguiu expandir, conseguiu crescer melhor por causa disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Então, eu entendi aqui que uma grande dica para entrar no online é você ter um sócio, um parceiro, alguém para encarar junto, para separar atribuições, tarefas, né? Principalmente essa de cuidar do online, que a gente entende que no online o tempo de retorno ele tem que ser rápido. Então vamos supor que eu sou o primeiro engenheiro lá de Pila Marcada, agora consegui montar um escritório lá, mas eu sou sozinho lá. Então melou para mim ou eu posso ter um sócio à distância? Ah, legal. Legal. Pode ter um sócio à distância, pessoal. Funciona. Qualquer coisa funciona à distância, funciona no remoto hoje, tá? Não vão atrás do Elon Musk. Né? Esse cara, ele sabe de muita coisa, mas nisso aí eu acho que ele pode se desenvolver e quem sabe se ele assistir o nosso podcast ele vai pegar umas dicas legais aí. Mas a gente, quando começou essa sociedade, eu morava num município e o Guilherme morava totalmente em outro. A gente não tinha contato, não se falava fisicamente, mas se encontrava uma vez por mês, às vezes ali, né, no meio do caminho, para trocar algumas ideias, mais porque a gente queria, mas dá. E assim, né, Guilherme, tanto negócio físico como negócio online é muito bom se você tem um sócio que te apoia, você não estar sozinho. A solidão técnica, a solidão de tomadas de decisões, o peso é muito maior, né? Então, quando você tem alguém que você confia, alguém que tem um job que pode agregar na tua empresa e tal, traga ele para te ajudar e traga ele seja online, seja offline, né? Não é sobre o on e o off, é sobre o sucesso que você quer colocar ali, o comprometimento que você e seu sócio vão colocar ali. Então, eu acredito que é fundamental. Indico, ou parceiros, a mesma coisa são parceiros, né? Uhum. Cara, você não precisa de parceiro que tem que estar no seu bairro, na sua cidade. Seu parceiro ele pode estar na cidade vizinha, ele pode estar no outro estado, ele pode parcerias online. Funcionam muito bem, pessoal. A gente tem aí um histórico de 5 anos nessa jornada de parcerias que a gente pode alavancar N tipos de parcerias que já aconteceram e que só vem melhorando, só vem crescendo. E hoje a empresa, todo o modelo de negócio da nossa empresa está baseado na parceria e na colaboração no modo online. Então, assim, posso afirmar para vocês que funciona e que dá sucesso e muitas vezes até diminui custo, né? Porque o físico, a questão do físico, o custo de você ter uma sala, de você ter ambientes, de você
é pesado e é uma despesa fixa, né? Você tendo ou não tendo projeto, tendo ou não tendo obra para fazer, você vai ter que lidar com aquele tipo de custo. Já no remoto ele tem essa questão, essa flexibilidade um pouco melhor, né? Maravilha, Ana. Agora, o que você falaria para quem quiser entrar no universo digital para prestar serviços de engenharia? Eu vou dar dicas aqui. Mas até, Guilherme, antes de falar das dicas, eu tenho mais uma coisa que eu gostaria de colocar aqui sobre o que mudou nos nossos projetos, né? Porque eu falei muito ali de processo, de que a gente nichou e tal, mas eu não posso esquecer de falar também da implementação da metodologia BIM, né? Que foi algo que foi em 2018, não foi quando a gente nasceu, pessoal. A gente nasceu em 2017 ali, oficialmente mesmo, né, Jadeu? E aí em 2018, início do ano, a gente foi numa FEICOM e a gente estava decidido que a gente queria entrar no BIM. E foi pra lá, pesquisou plataformas, softwares, parceiros e acabou entrando. Pera, antes de tu entrar no BIM, né, e na FEICOM, eu quero que tu conte um pouco essa história da nossa ida pra FEICOM, que foi bem divertido, porque a gente botou todo mundo até no porta-mala, não foi? Então, olha só que legal, em início de 2017 a empresa era eu e o Guilherme, né? Então eu era projetista, eu era operação parte técnica e o Guilherme a parte, digamos, comercial, né? Marketing e vendas. Já no início de 2018, um ano depois, que foi quando a gente foi para a FEICOM, a empresa já tinha mais que dobrado de tamanho, né? Então já tava o Guilherme, tinham mais 3 pessoas. Tinha uma pessoa no marketing ajudando e mais 2 pessoas na parte de projetos. Então nós éramos em 5 pessoas. E aí nós resolvemos ir os 5 para a FEICOM, né? Em São Paulo, nós saindo de Santa Catarina. Todos estavam em Santa Catarina, em cidades diferentes, mas em Santa Catarina, num carro. E eram todos homens, tá? Naquela época só eu de mulher, então eu era menorzinha no carro ainda. E aí fomos para apertadaço, 6 horas, quase 8, né? Na verdade. Eu acho que deu 12, então. Não, deu 10 horas. 10 horas. 10 horas de carro, galera. Todo mundo com a bunda quadrada, não aguentando mais. Mas fomos, fizemos. Depois de dar 10 horas de carro, dormi, foi um dia inteiro de pernada na FEICOM. Mas foi um momento muito emblemático, eu tenho certeza que quem estava lá não esquece, porque foi legal, a gente foi em busca de uma decisão muito importante para a empresa, que foi o BIM. A gente ficou no Airbnb lá perto e fizemos pizza na laje, galera, não tinha churrasco na laje, mas tinha pizza, foi um momento assim, bem legal, bem marcante. A gente já comemorando o crescimento da empresa naquele momento. E aí resolvemos entrar para o mundo BIM, né? E achamos, cometemos o grande erro de achar que o BIM era um software. E compramos os softwares, beleza, estamos no BIM. Mas ok, a gente aprendeu da pior forma, mas a gente aprendeu, né? Inclusive uma dessas pessoas que estava conosco, o Júlio, que estava ali no carro, que foi para lá, ele foi fazer uma pós-graduação, virou um BIM Manager dentro da empresa para nos ajudar na implementação e na entrada dos outros profissionais que viriam depois. Mas essa questão da implementação da metodologia BIM, com o objetivo de a gente estar cada vez mais no online e o BIM ser uma ferramenta ótima para você trabalhar remotamente, né, como ferramenta, processo como colaboração e jornada, né, da gente de novo querer entregar a melhor jornada e o melhor projeto para o cliente. Então o BIM também se enquadrou ali como algo muito legal e a gente está desde 2018 nele e a gente aprende com ele todo dia, muda o nosso processo todo dia em busca de melhorias e atualizações. Então o BIM ele vem, pessoal, e ele não vem para te resolver um problema de imediato, ele fica para sempre, ele é animal, tá? Mas é dolorido também, mas ele é animal e você não consegue mais sair dele e tem tudo a ver com o mundo online. Então vocês vão ver que quando vocês começarem a trabalhar dentro de uma metodologia, vocês vão entender que ela promove e ajuda a colaboração online entre qualquer profissional que esteja ali. Então, é esse ponto que eu queria colocar nas mudanças que foram feitas basicamente. E também uma coisa que tu me perguntou ali, né, Guilherme? Tá, mas funcionou? Vocês conseguiram mais? Então, como eu já falei, a empresa em um ano duplicou. Hoje nós estamos aí, em 2018, quando nós estávamos indo para a FEICOM, nós estávamos em 5 no carro, né? Hoje nós estamos aí mais ou menos com um staff de 70 pessoas na empresa, fazendo tudo rodar. Então hoje a gente teria que alugar 2 ônibus para ir aí, né? Então assim, mudou bastante, né? Só para vocês terem noção, pessoal, quando eu era uma engenheira autônoma, quando eu tinha um mês muito bom, eu fechava aí às vezes 2 contratos no mês. Mas a média era 1. Só que eu demorava aí mais ou menos em torno de, sei lá, 90, 120 dias para entregar um contrato desse. De uma casa, vamos falar um contrato de uma casa. Por quê? Porque além de eu fazer tudo sozinha, como eu já comentei com vocês, eu ainda fazia o elétrico, fazia o hidro, fazia a estrutura, que dava um efeito cascata e levava o prazo para frente.
Eu também ia lá, gerenciava a obra, ia no banco, cuidava do cliente, fazia laudo, ia na prefeitura ver o problema. Então eu fazia de tudo e eu não conseguia ter um timing muito bom desses projetos, o que quebrava o meu caixa, porque apesar de eu ter fechado o contrato, eu não conseguia entregar, eu não conseguia receber e ainda o cliente ficava não muito contente comigo, né, porque eu ficava atrasando. Hoje na UI, a gente entrega por mês uma média de 10 contratos entregues, fora o que estão rodando. A gente deve estar rodando hoje ali dentro uma média de 40, 50 contratos rodando, né, em operação. E a gente está buscando cada vez mais, hoje a gente já está conseguindo fechar em 45 dias, já os últimos aí 30 dias de um contrato, porque a gente trabalha com uma equipe de especialistas, então todo mundo começa no dia 1, não é mais efeito cascata, a gente faz premissas muito antecipadas em cima de coisas que a gente já sabe que tem um problema lá na frente, então a gente antecipa muita coisa, e isso faz com que a gente tenha uma produtividade muito grande, faz com que a gente tenha especialistas em disciplinas, o que a gente consegue ofertar melhores soluções para o nosso cliente. Mesmo estando no BIM, mesmo encontrando todas as compatibilidades que eu não conseguia ver na época, cara, que o projeto hoje ele é muito mais, digamos, demorado na parte de solução, porque você tira muito problema, antecipa muita coisa para lá na obra não acontecer, e isso toma tempo do projetista, né, da parte de projetos. Mesmo assim, ainda a gente consegue entregar hoje muito mais, né, eu não entregava nenhum contrato por mês, hoje a gente entrega 10, mês passado a gente entregou 14 projetos aí. Contratos, né? Contratos. Por que contratos? Ah, legal. Aqui na UI, né, a gente chama o contrato é o contrato do projeto. O contrato ele pode envolver vários projetos lá dentro do contrato. Hoje a gente, no começo, como eu falei, que a gente trabalhava só com projeto estrutural. Depois a gente entendeu que não era só o que a gente queria vender, mas era o que o mercado queria comprar. E acabamos colocando as outras disciplinas também para ter uma conveniência maior para o cliente que precisava dessas outras disciplinas, que é a estrutura, elétrica, hidráulica, gás, ar. Então hoje num contrato a gente pode ter aí até 5 projetos rodando nele, que a gente chama, que é um por cada disciplina. Então quando eu digo 10 contratos, eu estou dizendo uma média aí de 30 projetos sendo acontecidos no mês, assim, dentro da nossa empresa, né? Então essa é a diferença de contrato para projetos, digamos assim. Perfeito, Ana. Agora, fala um pouco de dicas para quem, eu quero trabalhar online, eu quero poder romper essa barreira aqui da cidade que eu estou, para poder ter projetos em outros lugares, seja mais longe do que eu estou, ou pelo menos na região que eu estou. Quais são as dicas aí para trabalhar via remoto, Ana? A minha primeira dica, Guilherme, é que assim, o engenheiro ele não precisa ficar com medo, porque ele não precisa abandonar o escritório físico dele. O estar online não quer dizer sair do físico, né? O pessoal confunde muito. Então, assim, pode manter o seu escritório físico, seu escritório, a sua sala, o que você já tem lá, e mesmo assim você ir para o online, é o híbrido que a gente chama aqui, né? Agora, o que não pode é não estar no online. O online é a nova lista amarela, né? Alguns aqui vão lembrar da lista amarela, são da época da lista amarela como eu. Então, mesmo que você diga, não, mas eu aqui, eu vivo de indicação, meus projetos falam por mim, eu já escutei muitos profissionais falando isso, né? E é ótimo isso, você conseguir indicação é ótimo, né? O Guilherme que está no comercial aí sabe que a taxa de conversão de uma indicação é gigante. Mas mesmo quando você faz uma indicação hoje, pessoal, o que o cara que recebeu lá, você fez um projeto de uma casa para um cliente, e esse cliente indicou pro irmão dele, pro cunhado dele, o seu trabalho. O que esse cara vai fazer? Você acha que ele vai pegar e vai te ligar e já vai começar a negociar? Não. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te procurar onde? Na internet, nas redes sociais, no Google, ele vai te procurar, vai pesquisar um pouquinho, vai ver o que tu faz de trabalho, se ele gosta do teu trabalho, para daí sim ele conversar contigo. Então isso não é a Ana falando, isso é pesquisa, pessoal, tem pesquisa científica em cima de perfil de consumidor. Qual é o perfil, né? Qual é a jornada do consumidor hoje. Então assim, podem ler, pode procurar qualquer coisa disso, então você precisa estar lá. Se você não está na internet, você não está aparecendo. E o cara vai ter essa indicação, mas ele vai ter outras que ele vai lá, vai olhar, vai achar, e às vezes ele vai criar uma conexão muito maior com o cara que ele viu o trabalho do cara lá, com o cara que ele viu o rosto do cara antecipadamente, e às vezes talvez ele nem chegue a falar com você porque você não estava presente no online hoje, né? Então a minha primeira dica é essa, não precisa sair do físico, mas tem que sim estar no online. Perfeito? Né? Minha segunda dica, eu até anotei aqui, Guilherme, eu tô fazendo uma colinha aqui porque eu anotei aqui, né? De novo, o engenheiro parar de gastar energia lidando contra o online, né?
Não é eu, Ana, dizendo que o online vai funcionar. Não é você, Guilherme, não é... Cara, é o mundo, né? A gente entrou no online muito antes da pandemia, por exemplo, acontecer, né? O Covid, e já era uma tendência naquela época. Mas quando veio o Covid, quando veio o Corona aí, né? Essa situação, cara, o online, ele, assim, potencializou de uma forma absurda, porque foi a única forma de continuar se vendendo serviços e produtos que aconteceu. Então, o cara da padaria que tinha ali, ele teve que montar um WhatsApp dele para ele poder fazer entrega de alguma coisa naquele momento para fazer. E isso já é estar no online. Então, assim, não gaste energia numa coisa que está óbvia, que é uma tendência que está acontecendo. Gaste energia se preocupando em como você vai para você conseguir entrar no online, para você conseguir estar acompanhando essa tendência e não morrer, não deixar de evoluir, não perder o seu negócio, não deixar de conseguir apresentar o seu expertise, o seu projeto por causa dessa birra que a gente faz e não querer aceitar algumas coisas. Então, isso é uma dica muito valiosa. Eu conheço muitos profissionais que fazem força em querer dizer que não. E eu penso muito nesse momento, Guilherme, do momento do Henry Ford quando estava criando o carro, né? Que todo mundo dizia que não ia funcionar. E aí tu pensa hoje no mundo, né? A gente não tem mais cavalo andando aí, é só carro, né? O Uber, o Spotify, então assim, é tendência, a forma de consumo das coisas está mudando. E na verdade, na minha opinião, a construção civil e a engenharia, nós estamos atrasados nisso. Tem muito espaço para quem está chegando agora e para quem está acreditando ainda, e isso só vai crescer. Essa é a minha segunda dica, né? E a terceira, para não dizer assim, 3 dicas, né? 3 dicas fica top, né? A terceira é assim, pessoal, estar online é a melhor forma que você tem de romper barreiras geográficas e aumentar o número de projetos que você presta no seu escritório, né, o número de serviço. Então, para isso, o que você precisa? Você precisa ter um processo, um passo a passo, né? Quando eu digo processo, eu digo passo a passo do que você vai fazer, como você vai fazer, quais vão ser os seus pontos de interação com o cliente estando online, quais as ferramentas que você vai usar para isso, o WhatsApp, e-mail, né, ferramentas de chamada. Então, se você escrever isso, botar num papel, um papel em branco que você precisa escrever, não perde muito tempo no processo. O pessoal, processo, cara, vai escrevendo isso, define esse processo, define o público que você quer ter e começa a divulgar a sua melhor proposta de valor. Porque sim, você tem que começar a mostrar o seu diferencial ali na internet. Então, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Gente, hoje tem inúmeras empresas que prestam serviço disso. Hoje eu acho que deve ter empresa a partir de, estou falando besteira, mas eu já vi na internet, inclusive a partir de R$200, tu já consegue manter uma rede social, né? O quanto dela ser efetiva ou não, não sei, mas já começa a ser uma vitrine para o que tu quer. Então não precisa contratar alguém interno, hoje você tem possibilidades de estar aparecendo e não é assim, mas eu vou botar dinheiro nisso aí. É que se você não botar, você vai morrer. Você vai morrer com o tempo. Então assim, esteja ligado, esteja online. Gente, vamos lá, engenheiro, hoje como é que você pede comida? Você usa um aplicativo online. Como é que você se locomove? Você usa aplicativo, você usa táxi, o táxi está em aplicativo, o Uber está em aplicativo, o patinete está em aplicativo, né? Como é que você paga as suas contas? Gente, o banco virou online. O banco, o lugar que tu bota dinheiro. Se a pessoa bota todo o dinheiro dela numa coisa que não tem nem sede física, cara, por que a engenharia não pode ser online? Nós estamos atrasados, nós temos que correr. Os médicos, né, medicina, a contabilidade está online, a medicina está online, as cirurgias estão remotas hoje. O médico está num lugar, o paciente está no outro ali operando o robozinho e fazendo. Então, não, por favor, não venha me dizer que não tem como a engenharia, o engenheiro estar online. Nós precisamos estar online, né? E isso vai fazer com que você possa até dobrar o número de projetos que você tem no seu escritório, né? Então, essa é a minha terceira dica, Guilherme, assim, ó. Não, né? Então, vamos resumir? Resume as 3 dicas, por favor, Ana. As 3 dicas para o engenheiro poder entrar nesse mundo online na prestação de serviço de engenharia. Então, a primeira dica, você não precisa largar o físico, mas você tem que estar no digital. Ele é a nova lista amarela, ele é onde o perfil de consumo de hoje dos nossos clientes vai lá te procurar, te validar mesmo com uma indicação, ok? Segunda dica, não gaste energia lutando contra a transformação digital. Ela já aconteceu, ela já está aí. Foque em realmente, gaste essa energia em algo que possa alavancar o seu trabalho, mostrar sua proposta de valor, o seu diferencial
na internet com as suas obras. Se você faz a obra, melhor obra do mundo, vai lá, fotografa, tira foto, pega depoimento do seu cliente e começa a mostrar isso aí. Legal? E a terceira dica é que estar online é a melhor forma de quebrar as barreiras geográficas e você poder até dobrar o número de projetos do seu escritório, se não triplicar, né? Então invista nisso, esteja online, que vai ser a melhor forma de ter mais trabalho, né? Legal? Legal, Ana. Eu achei as dicas extremamente ricas. E uma quarta dica, pessoal, extremamente importante. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Somos OnE. Se você quer mais informações, dicas de engenharia para operar melhor no seu escritório, para conseguir mais clientes, para conseguir melhores projetos, para aperfeiçoar sua forma de projetar, para conseguir fazer projetos que você ainda não sonha, milhares de informações e dicas nós vamos trazer cada vez mais no nosso canal do YouTube, Somos OnE. Então se inscreve nele, curte o vídeo para ajudar também a empurrar esse conteúdo para mais colegas, para eles poderem se enriquecer também com as dicas que nós estamos trazendo aqui. E aperta a sinetinha para toda hora que a gente encaminhar um novo conteúdo você não perder. Então se inscreva que vale a pena. Legal. E Guilherme, eu acho que para terminar eu queria falar para o pessoal o seguinte, talvez alguns engenheiros ficaram meio pensativos, mas eu vou ter que ir para online, mas eu vou ter que criar rede social, mas eu vou ter que postar. A gente sabe que a gente escuta aqui todo dia que tem muita gente que não gosta disso, né? E você fazer algo que você não gosta, às vezes também não é interessante. Então, como a gente falou, você pode procurar parcerias para isso. Você pode ter um sócio que te ajude nisso, você pode ter empresas que te ajudem nisso, ou você pode também falar aqui com o OnE, né? Hoje a gente tem a nossa rede colaborativa de engenheiros, os Champions, que estão extremamente focados, os nossos Champions, que são os nossos engenheiros, eles estão extremamente focados em entregar o melhor projeto para o cliente. Enquanto que a empresa em si já criou essa máquina, já criou essa questão digital e fica responsável por ir buscar esses trabalhos. Então é uma parceria que existe e vai existir N outras, pessoal. Então assim, de novo, não lute contra, você vai ajudar, esteja aberto a oportunidades que elas vão aparecer. Os Champions é isso, e até o treinamento que aconteceu, que é o nosso Let's Bora, o nosso treinamento que capacita o Champion para isso, também veio dessas oportunidades de mercado. Então fique ligado, porque tem treinamento, tem projeto acontecendo, tem venda de projeto acontecendo aqui com a OnE e com certeza com outros movimentos que estão por aí. Pessoal, se você não entendeu, você é online, agora ela está falando de Champion. O que é isso, Champion? É que é OnE are the Champions. É isso? Vamos pedir pro pessoal da edição botar um We are the Champions, né? Veio dali, pessoal, veio ali. Né? O Queen nos inspirou. Maravilha, Ana. Perfeito. Bacana, achei animal, cara. Eu que estou dentro dessa história, eu sempre me reinspiro e espero que tenha inspirado outros colegas também. Ah, legal. E eu vou pedir pro pessoal deixar no comentário também qual você acha a maior dificuldade dessa questão do trabalho online. Porque quem sabe a gente pode gerar um conteúdo bacana falando desses pontos específicos aqui. Então comente, ajuda a gente a entender aonde que você acha que dá essa dificuldade e a gente pode gerar um material, um conteúdo, algo que seja interessante para ajudar vocês assim nessa jornada, nessa caminhada para o online também. É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever, hein? E até o próximo podcast, próximo vídeo.